Nesse vídeo você vai ver que Lula está com duas estratégias. E bom, uma delas tem alta chance de dar certo. E com isso, ele pode até se reeleger. 2. Trump, depois de taxar o mundo inteiro, recebeu a notícia de que o PIB americano caiu, foi negativo. E com isso, ele está com a pior reprovação de um presidente em 80 anos. E sabe o que ele está fazendo com isso? Questionando Harvard e querendo um terceiro mandato. É isso mesmo, e eu te conto por quê. 3. Quem roubou mais o INSS? O governo anterior ou esse governo? Não sabemos, só sabemos de uma coisa. Hoje, um ministro do governo Lula rodou. E quanto ao Bolsonaro, tá lá na UTI aplicando uma estratégia, e a gente vai falar disso também. E é claro, 4. As melhores notícias do mercado financeiro, tudo resumido nesse vídeo. Afinal, esse é o Resumo da Bolsa, um programa semanal resumindo todas as notícias da sua semana. Tudo num único vídeo, te poupando um tempão. E hoje, vem com o pai, que esse vídeo tá demais. Sei que você quer saber as fofocas políticas, mas antes, um pequeno resumo rápido do mercado financeiro. Começando com o nosso índice Ibovespa. O Ibovespa que essa semana subiu 0,40%, atingindo 135 mil pontos. Uma salva de palmas para o nosso Ibovespa. Gráfico aí na tela para você. E durante a semana você vê que ele bateu até aí 136 mil pontos, chegando muito próximo da alta histórica, tá? E a gente pode ver uns outros índices do mercado financeiro aqui também, porque o IFIX também cresceu, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Estados Unidos, através do SP500, cresceu. E VVB11, que espelha o SP500, você pode comprar aqui pelo Brasil, cresceu também. Dólar se manteve quase estável, mas o dólar caiu outra vez. 5,65. Gente, caiu de 6,30 para 5,65. E os outros dados também foram positivos. O VT, que é o ETF do mundo, cresceu 2% e o Bitcoin mais 3%. O Bitcoin está quase de volta aos 100 mil pontos. Mas uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar é: por que os influenciadores falam que a gente está em crise? Tipo assim, ó, tudo bem, o Brasil tem um problema aqui, problema lá, uma inflação de alimentos, tá? Mas assim, você sabe o que significa crise mesmo? A não ser que você fale, não, a gente tá em eterna crise, tudo bem. Aí seu argumento é válido. Mas eu fico pensando, cara, a bolsa está em praticamente máxima histórica. Aí o cara vai falar, não, mas se converter pra dólar, tá, sei esse papo. Mas tá praticamente em máxima histórica. O PIB cresceu 3%, o desemprego ficou numa das mínimas históricas, a inflação tá menor do que a média é quase 6% no Brasil, ela tá fechando em perto de 5%. E a dos alimentos, é claro, tá um pouco mais alta, mas no mundo inteiro também tá. E o dólar caiu de 6,30 pra 5,60. Cara, isso é uma crise mesmo, assim? É justo falar que é uma crise? Aí eu fico pensando, por que a galera fala isso? A minha explicação é, a galera não gosta do Lula. Então, como a galera não gosta do Lula, se esses mesmos dados fossem em governos anteriores, eles iam falar que tá bom. Mas como é no dele, eles vão falar que tá ruim. Ó, eu, Daniel, não sou muito fã do Lula também não, tá? Eu não acho nem que ele é a primeira opção melhor pro Brasil, ou a segunda, nem a terceira. Mas assim, cara, eu preciso manter o meu argumento, né? Por exemplo, muita gente falou, você pode ver vídeo do ano passado, do final do ano passado. O dólar bateu 6,30 por causa do descontrole fiscal do governo. O governo é irresponsável fiscal. Tudo bem, gafanhoto, agora desceu pra 5,60, por quê? Porque o governo Lula agora é responsável fiscal, é isso? Porque a causa é efeito. Se aquela foi a causa e gerou um efeito, agora que o efeito está menor, então a causa foi suprimida. E a grande verdade é que essa queda do dólar não foi mérito do Lula, não. Claro que não foi mérito dele. Mas também a subida do dólar não foi demérito dele, nem questão fiscal e etc e tal. Gente, todo mundo no final do ano passado já sabia que o déficit ia fechar próximo de zero. Fechou 0,09. Todo mundo já sabia disso, o arcabouço fiscal e tal, aquela coisa toda. Inclusive o déficit de 2024 foi menor do que o de 2023. Tipo assim, tô falando de coisa de 100, 200 bi se duvidar foi menor. E como que um déficit menor gerou descontrole fiscal, aí o dólar subiu pra 6,30 e agora desceu pra 5,60 porque, gente, vocês sabe que não é mérito nem demérito do Lula. Foi só essas coisas que o Trump tá fazendo. E aí a galera fez a fuga pro dólar. E agora, depois que as coisas melhoraram um pouco, a galera voltou pro real e o real está se valorizando. Então, não tô falando que o Lula é o grande meritoso, mas também que não é o demérito. Você tem que manter a coerência. Muita gente fala da responsabilidade fiscal. Cara, o Bolsonaro quebrou o teto os 4 anos seguidos, basicamente. Vai falar, foi a pandemia. 2019 tinha pandemia? Não tinha. Foi déficit fiscal do mesmo jeito. 2022 teve um superávit fake. Eles pegaram o precatório e jogaram todo pro outro ano, que foi o primeiro ano do Lula. Que o Haddad, por sua vez, já culpa o déficit do primeiro ano do Lula na conta do Bolsonaro. Mas assim, o Haddad também não explica que foi mais ou menos uns 90 bi, 100 bi de precatório, mas o déficit do primeiro ano do Lula foi uns 200 bi. Então beleza, Haddad, tu também tem culpa no cartório. No final, todo mundo tem culpa, mas assim, cara, para de tentar manipular se o mundo está bom ou em crise por causa que você tem ódio à política. Este canal não é assim, a gente tenta fazer uma análise mais imparcial. A gente elogia quando tem que elogiar, seja Lula ou Bolsonaro, e a gente critica quando tem que criticar também. E voltando para os dados do mercado financeiro, se você quiser tirar aquele super print do setor Best Bancos, é
elétrica, seguro, saneamento e telecom, que são setores muito perenes normalmente numa sociedade, beleza? Aqui estão as principais empresas. Destaque aqui para a queda de quem de Oi BR3 mais uma vez. Telecom historicamente é um setor bom, sim, mas não quer dizer que todas as empresas daquele setor são boas. Se você quiser ficar apostando em aventura, empresas que não têm fundamentos, não importa, cara, uma empresa pode ser privada ou pode ser estatal, e ela pode estar no melhor setor do mundo. Se ela não tem números bons, é uma empresa ruim, tá? Então cuidado com essas apostas aí. Falando ainda um pouco aqui de commodities, tá? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities, nada tão relevante aqui nessa semana de commodities. A gente tem aqui a JBS, grande exportadora de proteína animal, ei, JBS, que caiu aí 5%, mas a princípio, depois eu posso trazer mais informações para vocês, não parece ser um grande problema. O Brasil, se souber aproveitar, se o governo for esperto também, não fizer besteira, pode se dar bem com esse lance da guerra tarifária entre China e Estados Unidos. E agora, partindo para previsão dos economistas, a galera que sempre erra as previsões, e eu sempre falo, claro que é importante a opinião dos economistas semanais que eles dão através do Boletim Focus, as instituições financeiras, mas normalmente eles acabam errando, né, no início do ano. Então a previsão para essa semana é que o IPCA, a nossa querida inflação, vai fechar o ano em 5,5%. Você vê que a previsão caiu em relação a 4 semanas atrás, ou seja, houve uma melhora na previsão de inflação, houve uma melhora no crescimento do PIB. Eles achavam que ia crescer 1,97, agora estão achando que vai crescer 2. O câmbio, eles achavam que ia fechar o ano em 5,92 e agora vai fechar em 5,90. E a Selic, que ia fechar um ano em 15, e agora eles acham ainda que vai fechar um ano em 15. Vamos ver se eles vão acertar as previsões. Normalmente não acertam, mas mesmo assim é bom ter a informação deles. Vindo agora para o noticiário político, o presidente Lula, tá? Ele fez um vídeo aí bem interessante, bem carismático e tal, né? Sobre o Dia dos Trabalhadores. E ele trouxe algumas das coisas, alguns fatos interessantes aqui. Pô, o governo gerou 3.800.000 postos de trabalho, isso é verdade. O salário mínimo voltou. Ah, teve inflação nos alimentos? Teve, foi no mundo todo, beleza. Mas voltou a subir acima da inflação o salário mínimo, verdade. 90% das categorias profissionais tiveram ganho real do salário. Só que o salário mínimo cresceu acima da inflação. Outras pessoas já criticam que dá um rombo maior na Previdência, porque tem vários gastos vinculados ao salário mínimo, etc e tal. Mas enfim, é uma longa discussão. Tudo isso foi possível porque a economia do Brasil voltou a crescer mais de 3%, verdade. Mas tem um parêntese aí que o próprio ministro Haddad falou. E aqui tem duas estratégias que o Lula tá usando que podem ser muito efetivas e eu vou te explicar por que elas podem ser efetivas. Primeira estratégia. O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera um imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. E os beneficiados vão ser até quem ganha 7 mil por mês. Ou seja, se você ganha até 7 mil, você vai sentir também aí menos impostos, tirando um pouco aí aquela fama da Haddad de criar impostos. Nesse caso, eles estão baixando impostos. O governo, para ser justo, ele já baixou essa tabela do imposto de renda, então a galera que ganha menos aí já teve uma melhora em relação a governos passados e tal. A proposta é melhorar para quem ganha até 7 mil por mês, show de bola. E aí, quem ganha mais vai pagar. E por que eu te digo que essa estratégia pode dar certo? Apesar de eu não ser o maior fã do Lula, como eu te falei, eu sou a favor dessa proposta. E eu não tenho medo. Cara, se viesse do Bolsonaro, eu seria a favor, do Haddad, do Guedes, do Ciro Gomes. Cara, eu seria a favor. Aí tu fala assim, Daniel, os ricos vão fugir do país. Aí só pra tu lembrar que provavelmente eu vou ser atingido nisso aí, tá? Você já viu aqui no meu canal de investimento, milhões que eu tenho investido. Cara, tem mês que eu ganho mais de 100 mil de dividendos. Mês passado foi 151 mil de dividendos. Então assim, provavelmente eu vou ser afetado. E não, eu não vou tirar o meu dinheiro do país. Cara, a taxa proposta é 10%. E não é 10% novo. É assim, ó. Se tem rico que depois de ver o caminho da empresa, tudo, tá, vão fazer todas as combinações. Se tem rico que não paga nem 10%, cara, 10% é menor do que muita taxa de planeta Terra inteiro quase. Se ele não paga nem 10%, aí vão completar para bater 10, tá? Essa é uma das propostas, não tô dizendo que vai ser assim. Provavelmente tem algo nesse sentido. Então se tem lá um ricão que ele paga, sei lá, 7% de imposto, enquanto você morre com 27,5% na fonte, esse ricão, em vez de pagar 7, agora ele vai pagar 10. Então não é que necessariamente vão taxar os dividendos, vão taxar as outras coisas. Não, você vai ver tudo. E se tem uma pessoa que paga menos de 10, enquanto o pobre tá pagando 20, 30, não sei quantos por cento de imposto, esse rico vai ser reajustado ali de 5, de 6, de 7 para 10. E eu sou totalmente a favor dessa proposta. As pessoas não vão tirar o dinheiro. Você acha agora que os empresários vão vender as empresas no Brasil para mandar para fora, porque ajustaram aí de poucos por cento que ele pagava para 10? Você acha que eu vou vender minhas ações? O Luiz Barsi vai vender as ações dele tudinho e vai mandar para fora, vai comprar Bitcoin. Então, mano, essa falácia de que o rico tira dinheiro do país porque alguém aumentou o imposto, cara, se a alíquota for moderada, e você não vê nem o YouTube falando de alíquota, ele só fala assim, ó, o François Hollande, lá na França, taxou os ricos. E aí tinha um ator, o Gerard Depardieu. Mano, se o cara meteu o Gerard Depardieu na história, tu já sabe que ele não manja muito. Aí o ator Gerard Depardieu fugiu. É, só que ele fugiu pra um país do lado, que era a mesma moeda. Mano, se eu tô aqui, tem um bairro do lado. Lá do bairro do lado tem um produto que é mais barato que aqui, eu vou comprar lá. Então o cara fugiu pro lado, um bairro, basicamente, que era na mesma moeda, e a taxa que o François Hollande botou era 70%, basicamente. Então, mano, com essa taxa até eu fugiria, querido. Então a discussão que a gente deve fazer é o tamanho da alíquota. E por que que eu falo que aqui o Lula tem uma vantagem? Porque assim, ó, muitas pessoas são a favor disso. Eu, Daniel, sou um milionário. Eu tenho 1 milhão investido desde 2015. E eu sou a favor desse projeto. Então por isso que eu te falo, o governo veio caindo de popularidade e ele tem chance de recuperar essa popularidade se
esse programa passar, tá? Aí falou do desenrola e tal, que é uma ideia lá do Ciro Gomes, que a proposta do Ciro era bem melhor que essa, o governo meteu o pé pela mão, nem sabe fazer direito isso aqui. Beleza, falou de Simples Nacional, amém, mas Daniel, onde é que tá a outra estratégia do Lula para ganhar a eleição? Está aqui, queridos, a redução da chamada jornada 6x1. Tem país desenvolvido que faz até a 4x3 já. Aí você fala, Daniel, por que essa é uma boa estratégia também? Porque eu, Daniel, apesar de essa eu não ter certeza 100% absoluta, eu gosto de fazer uma análise um pouco melhor pelo tamanho da nossa economia e tal, etc. Mas essa eu tendo a ser a favor. Simplesmente porque muitos econocoaches na internet falam, as pessoas têm que empreender, o empresário. Beleza, mas a galera começa a empreender em tempo paralelo, né? Eu, Daniel, quando eu era funcionário, apesar da minha carga horária ser diferente dessa, se eu tivesse um dia a mais, eu teria usado para empreender. Porque meu horário livre eu usava para empreender. E aí eu consegui ter sucesso. Cara, então se eu tivesse um dia a mais na semana livre, com certeza eu usaria para empreender. Ah, Daniel, mas tem gente que vai ficar preguiçoso. Tem gente que vai... Aí cada um é cada um, mas tu não quer que o povo empreenda? Então se o cara tem um dia a menos, as chances maiores é desse cara começar a empreender. Agora se o cara só tem um dia na semana livre, tu acha que ele vai tirar o único dia que ele tem livre na semana para virar empreendedor? Aí depois ainda vai ter que ouvir YouTube na internet, pô, esse cara não empreende. Mas irmão, o cara tá trabalhando 6 dias na semana. Então, eu tendo a ser a favor disso, mas de novo, eu não tenho certeza por quê. Pode ser um negócio um pouco populista da minha cabeça, ou baseado na minha experiência, de eu queria mais tempo livre para empreender? Pode. Mas eu quero ter o direito de olhar melhor esses números. Mas a princípio, parece ser uma boa ideia. E se o Lula emplacar essas duas vitórias, vamos dizer assim, cara, mais a máquina na mão, mais aquela história que o Bolsonaro fez na eleição de botar 300 bi lá pra tentar se reeleger e não se reelegeu, o Lula pode tentar fazer a mesma coisa, bicho. Pô, a galera do PT, tu sabe que gosta de uma gastança. Então ele pode botar dinheiro na economia lá no último ano, através de alguma coisa, né? Junto ali com o Centrão e tal, e ele pode tentar se reeleger e pode ganhar sim. Através dessas duas medidas de um dinheirinho extra, o Lula tem condições de ganhar sim ano que vem. Daniel, você aposta que ele vai ganhar? Eu não aposto nada. Meu irmão, o Brasil tudo é 50-50, 51-49, então eu não aposto nada, não vou meter minha mão no fogo. E falando de governo Lula também, o ministro Lupe do PDT pediu demissão depois do escândalo do INSS. Não necessariamente o Lupe tinha a ver com isso, ele estava roubando e etc. Mas a grande verdade, cara, é que o Lupe não foi um bom ministro. Não foi, não tô falando que ele é ladrão nem nada. Estão vendo agora, o número 2 pode ser o Volney Queiroz e tal, do PDT ali, mas não quero entrar nesse mérito não, porque ninguém conhece. Mas assim, o Lupe não foi um bom ministro. Cara, ministro da Previdência, você tem basicamente só o INSS pra cuidar. E meu irmão, essa fraude vinha desde antes. Então os bolsonaristas falar que é culpa do governo, então o governo tava roubando retroativo agora. Então os dois têm culpa no cartório. Mas por que eu estou criticando mais aqui a atual gestão e também o Lupe? Porque em 2023 e 2024 teve uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque vai que eu tomo o processo e vai que eu tô errado, né? Vai que finaliza tudo e eu tô errado. Que foi exigido que para os advogados terem os abatimentos e tal, tivesse biometria, tivesse um negócio, um sistema de antifraude muito melhor. E essa pessoa falou assim, ó, não precisa, vamos adiar isso, etc. Não, deixa esse sistema mínimo aí de fraude, ou seja, totalmente fraudável. E essa pessoa foi postergando isso. E cara, se o Lupe não sabia disso, e se sei lá, passou despercebido, das duas uma. Ou ele sabia e não fez nada, porque eventualmente ele conhecia alguém que podia estar envolvido, ele falou, pô, meu Deus, bicho, eu não posso fazer nada. Ou dois, ele foi incompetente, que eu quero crer nisso também. Aí ele falou, mas o PT me distratou e tal. Cara, nesse caso, não importa se o PT distratou, o PT já distratou lá o Ciro Gomes também e tal, etc. Mas assim, nesse caso não importa, cara, você pede pra sair, você faz uma carta, e ninguém acusou o Lupe de corrupção ainda. Mas não tenta sair de vítima, entende? É um negócio assim, até a postura dele ficou meio, não. Cara, quando um cara descobre uma corrupção e ele é honesto 100%, ou ele não conhece ninguém que tá envolvido ali, meu irmão, ele fica maluco, ele fala, meu irmão, roubaram, bora pegar, e ele quer ir atrás. Agora, quando ele fica todo meio assim, meio cheio de nome toques, é um pouco estranho sim, tá? De novo, eu até acho que o Lupe não tem a ver com isso, mas a postura não foi muito boa. Sabe quem teve essa mesma postura? Olha essa notícia aqui, ó. No governo Bolsonaro, você lembra que teve um ministro que foi demitido no cargo, igualzinho o período do Lula. Ministro do MEC, por denúncia de corrupção, por propina em barra de ouro e venda de Bíblia. O conservadorismo usado para roubar ouro e Bíblia. Muito bom. Então a gente vê aí que também teve ministro no governo Bolsonaro com uma situação parecida. Por que parecida, Daniel? Porque, olha só, queridíssimo ministro na época do Bolsonaro também pediu demissão e deixou o cargo de ministro da Educação, igual o Lupe escreveu uma cartinha e estou me desligando. É, querido, então da esquerda à direita você percebe alguns padrões aí. E o Centrão sempre lá dominando tudo. E o Haddad falou o quê? Defendeu o crescimento com menos impulso fiscal, ou seja, gastos do Estado, e mais investimento privado. Fecha o olho aí. Alguém falou assim, ó, eu quero que o país cresça com mais investimento privado e menos o Estado. Quem falou essa frase? Paulo Guedes, Bolsonaro, Haddad, Lula. Você ia falar assim, não, cara, o
Bolsonaro é populista e o Lula também, eu acho que foi o Paulo Guedes. Você fala errado, foi o Haddad. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Passa governo e entra governo, o modelo econômico é basicamente o mesmo. Tem um floreamento lá do conservadorismo contra o comunismo, contra não sei o que, contra o fascismo. Mas assim, o modelo econômico é basicamente o mesmo, que é o famoso tripé macroeconômico, buscando ali o superávit primário e algumas vezes achando que só tirando o estado da economia, o Brasil vai magicamente ficar rico. Eu fiz um vídeo passado agora, chamado O Mito do Estado Mínimo. Sim, eu já fui um defensor de Estado Mínimo, anarcocapitalismo, libertário, esses contos de fadas. E eu te mostro nesse vídeo por que isso é uma falácia. Quando eu vejo o Haddad ou o Paulo Guedes fazendo uma coisa dessas, tudo bem, eu não estou falando que o liberalismo é uma cartilha inútil. Claro que não, você aprende bons fundamentos econômicos aí. Mas se você tira o Estado de uma economia... Não tô dizendo que o Haddad vai tirar o Estado da economia, tá? Eu tô só pensando sobre. Se você tira o Estado de uma economia, deixa ela bem liberal, o que a economia vai ter? Vai ter inflação baixa? Provavelmente sim. Ela vai ter um superávit primário? Provavelmente sim. Ela vai ter aí uma desigualdade provavelmente alta, o país pode ficar escravo da renda média, porque ele vai tentar usar a teoria da vantagem comparativa, no caso do Brasil é agro, o agro não pode virar high-tech, o agro não gera renda per capita o suficiente para todo mundo ficar rico e tal, é uma cadeia que emprega pouco, a desigualdade é um pouco maior, então ele fica naquele melhor que a Venezuela, melhor que os países mais pobres, sim, fica, mas assim, a gente já tá nesse nível, né? A gente não tá igual a Argentina e a Venezuela. A Argentina acabou de pegar 20 bi de novo com o FMI, o Milei foi lá e pegou. A gente tem 350 bi de dólar de reserva internacional guardado no cofre. Então a gente não tinha que estar nessa discussão. Vou usar mais impulso fiscal, vou usar mais o setor privado. Os dois são importantes. O lance é o conjunto deles. Os Estados Unidos e a China mostraram que o conjunto de Estado mais mercado em projetos de longo prazo podem sim fazer uma nação se desenvolver. É só o Estado parar de gastar com coisa besta, tipo a alta elite do judiciário e do funcionalismo público, aquela coisa toda. Não tô generalizando os funcionários públicos. A maioria deles rala muito, ganha menos de 3.300 por mês. Tô falando mais a elite e político, aquela coisa toda. E começar a gastar mais com ciência, tecnologia, investimento. Porque uma tecnologia que o Estado desenvolve, ou que ele cria, ou que ele descobre, depois a iniciativa privada pega isso, a gente transforma em produto e manda pro mundo inteiro. Então quando eu vejo essas discussões do Paulo Guedes, do Haddad, que é mais ou menos a mesma coisa, é só... eu vou botar um pouco mais o Estado. Menos, tal, agora o impulso fiscal e tal. Então, eu fico com a sensação de que seremos a querida renda média para sempre. Mas espero estar errado, e eles corretos, e a gente viver aí um Brasil lindo e maravilhoso. Indo pro noticiário internacional, PIB dos Estados Unidos, depois das coisas do Trump, caiu 0,3% no primeiro trimestre. E Trump falou, sejam pacientes. Quando o boom começar, será como nenhum outro, sejam pacientes. As tarifas logo começarão a surtir efeito e as empresas começarão a se mudar para os Estados Unidos em número recorde. Eu acho que é lorota, mas se o Trump estiver correto, eu vou voltar aqui e vou falar, a estratégia deu certo, parabéns, ele é um gênio. Inclusive, mesmo se der certo, não foi o livre mercado não, tá? Foi muita intervenção estatal aí. E aí, depois do PIB cair, ele falar que vai ser uma maravilha, a taxa de aprovação dele também caiu. E é a pior aprovação de um presidente dos últimos 80 anos. Apenas 39% dos norte-americanos dizem aprovar. Lembrando que o Trump foi eleito com menos de 50% dos votos. Ele nem 50% teve, tá? Aí, Daniel, mas os Estados Unidos não é por maioria, é por delegado. Jura? Só você sabe disso, né? O que eu estou falando é que, normalmente, um americano, ele ganha pra presidência com a maioria de delegados, de 270, e também com a maioria de votos. Pelo menos os 50% dos votos. E ele nem 50% dos votos teve. E aí, aqui tem algum comparativo com alguns outros presidentes e tal. Depois você pode dar uma olhada melhor. Mas o que o Trump disse? Ele contestou. Contestou as pesquisas, que são várias. Ele falou que não tem nada a ver e que, na verdade, ele tem que ter 70% de apuração. Meu irmão, eu não sei onde que mundo que esse bicho vive. Mas tá bom. Deve ser o gênio perdido aí. Vamos ver o futuro dirá. E aí, beleza. Outra coisa que ele foi questionar também, Harvard. O presidente dos Estados Unidos diz que vai tirar o status de isenção fiscal da Universidade de Harvard, embora ela seja privada. Aí você fala, cara, sério, é isso mesmo? Um dos lugares que trouxe mais revoluções para o planeta Terra. Aí tem uma galera da extrema direita. Veja bem que eu não falei direita. Tem muita gente séria na direita. Mas eu falei extrema direita. Que eles acreditam em uma teoria de que a universidade é um antro de comunista, esquerdista, gaysista. E sim, essa mesma galera usa da tecnologia que as universidades públicas e privadas no mundo descobriram. Mas ainda assim eles falam mal, que a universidade é um antro de comunista. Bom, se você é um desses que questiona a universidade, deixa eu te falar. Se você tentar converter alguém para a sua caixa da extrema direita, usando o argumento de que as mentes mais brilhantes do mundo e as melhores universidades estão erradas e você está certo, em vez de convertê-los, eles vão questionar a sua ideologia, que em ambos os lados tem, assim como da esquerda tem também. Os passadores de pano pro Maduro estão aí para comprovar isso, né? Uma hora o cara fala, viva a democracia! Na outra hora o Maduro fraudei a eleição e o cara fica, não, veja bem, veja bem. Então gente sem noção tem dos dois lados. Você sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. E Harvard, sabe quantos tem? 160. 160, cara. Descobriu inovações que você mesmo usufrui os benefícios até hoje. E você tá certo e eles estão errados. Cara, cuidado com a tua ideologia, viu? E voltando ao Trump, outra trollada que ele está dando também é que ele está falando do terceiro mandato. Mas segundo o porta-voz falou, não, cara, o Trump tá só trollando. Ele não quer o terceiro mandato, não. Eles lançaram o boné, Trump 2028, tá vendendo pra caramba. E o Trump agora quer dar uma de Lula e ter 3 mandatos. Tô brincando, tá, gente? No Brasil pode. Se for intercalado, pode. Lá é proibido, segundo a Constituição. Mas eles estão tentando soltar essa também.
Então o Trump não tá muito ligando pras regras. Ele é um grande trollador. Gente, olha o que eu vi aqui agora. Dá uma olhada. Olha o que eu acabei de ver aqui, ó, cara. O Trump postou uma foto dele sendo papa. Acabou de postar aqui. 53 minutos atrás, assim. Se duvidar, vai ter algum maluco que vai falar que ele quer mesmo ser papa. Mas, obviamente, isso é uma trollagem. Agora, o lance de Harvard, com certeza não. Voltando aqui, o presidente Bolsonaro está melhorando. Que bom, né? Que Bolsonaro tá melhorando. A gente sabe aí que o Bolsonaro tomou aquela facada, né? Apesar de muitos negarem, falar que é a fakeada. Não, gente, Bolsonaro tomou uma facada. Ele tem lá as debilidades e tal. Ele se alimenta mal também, acaba piorando. É real. Ele tava fazendo campanha ali, ok. Veio um maluco e esfaqueou ele querendo matar, sim. Então, o maluco deveria ser preso, sim. Punido, sim. Então, se você nega isso, cara, tu é um negacionista de esquerda. Tu fala do negacionista da direita, que não toma vacina, mas tu tá negando alguns fatos óbvios também que acontecem aqui. Mas assim, qual é a minha crítica em relação a isso? É isso, ó, o Bolsonaro, cara, ele pega, ele faz uma espetacularização de UTI, assim, tipo assim, ó, ele gravou um vídeo andando e tal, e falando, e fez live. Ele gravou um vídeo, eu não vou mostrar, ele tirando a sonda do nariz, cara. Aí tu fala assim, não, Daniel, esse vídeo é só pra informar. Tudo bem, eu informo, não vem aqui, pô, é um ex-presidente, importante, ganhou, tem alto apoio popular, mas se dá pra você informar com relatório médico, etc. Tu espetacularizando, não é só pra informar não, gente. Isso é pra o quê? Pra eleição ficar emocionante. Pra você colocar mais uma vez só o fator emoção pra pessoa votar. Isso é pra deixar o povo atiçado. E aí não ter que discutir os principais problemas do Brasil. Cara, os dois lados fazem isso e eu fico assim, possesso, velho. Um lado fica falando que o teu filho vai virar gaysista, comunista, banheiro, multissex, não sei o quê. O outro lado prometendo a picanha, a cerveja, o amor e que vai descer o paraíso na terra. E ninguém discute o que o Estado poderia fazer para o bem de todos, independentemente da sua religião ou do seu gênero. Por que eles não falam, cara, como diminuir o poder do Centrão? Os caras sequestraram o orçamento, né, nos dois governos. Então, pô, tem que voltar esse orçamento pro executivo. Ou então deixa que o Centrão mesmo vira parlamentarismo logo. Por que não debate sobre o nível de juros da economia? Por que não debate sobre o modelo econômico? Por que não discutir sobre o plano de desenvolvimento de longo prazo? Sobre a reforma da Previdência, se faz capitalização ou não? Sobre inteligência artificial? Sobre o juro da economia? Sobre, meu Deus, é só picanha e gaysismo. Cara, não dá, velho. Calma, Daniel, calma. Eu sei que eu sou minoria. Eu não perco a cabeça normalmente aqui nos meus vídeos. Mas, cara, você sabe, se você for justo, você vê que eu critico os dois lados e eu elogio os dois lados quando é necessário. Mas, gente, o meu amigo, meu irmão, meu compatriota, pô, não importa se você concorda comigo ou não. Pô, bora fazer um jogo que todo mundo sai ganhando? Cara, isso seria muito bom, seria maravilhoso se a esquerda e a direita chegassem nesse nível um dia. Se Deus quiser, eu ainda vou ver isso acontecer. Então perdoe aí a minha opinião sincera, mas por outro lado, pode ser muito bom, porque como eu não dependo de político e eu não dependo desse canal para sobreviver, eu posso dar uma opinião sincera aqui. Por isso você deveria se inscrever nesse canal, esses vídeos dão muito trabalho para fazer e aqui você sabe que você tá ouvindo uma opinião sincera mesmo. Mas se você quer aprender a investir e ganhar dinheiro, independente de governo de direita, de esquerda, se inscreve aqui no canal Investland, o canal mais didático do YouTube. Aqui, além dessas notícias políticas que a gente traz no final de semana, você aprende economia e investimentos. Então, se inscreve no canal, é só clicar nesse botão aí, é de graça. Beleza? Então fique com Deus e até o próximo vídeo.